Olá, esta é a segunda aula do módulo 3, Eletricidade. Estamos avançando, o Enem está chegando e as aulas estão vindo uma atrás da outra, uma atrás da outra. Fique conosco! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo e eu estou aqui para trazer para você um conteúdo muito bom nessa playlist para lá de especial, Curso de Física para o Enem 2021, totalmente grátis aqui no YouTube, todas as aulas aqui disponibilizadas para você estudar e se preparar cada vez melhor para o Enem, resolvendo questões do Enem entre 2015 e 2020. E está pensando que o canal só tem isso? Não, o canal tem muita coisa acerca da ciência, do desenvolvimento da ciência, experimentos, é muito legal. Olha só o exemplo que eu trago para você, olha esses vídeos aí. Este vídeo sobre capacitores, como medir capacitor com capacímetro e sem capacímetro usando o multímetro digital. Esse vídeo é muito bom. É o campeão de visualizações aqui do canal. E tem também este vídeo muito legal sobre como construir uma pilha com limões. Bem legal. Hoje vamos continuar no conteúdo da Lei de Ohm, aprofundar mais esse assunto, entrar na parte de resistores, associação de resistores, circuitos resistivos e potência elétrica. É muita coisa, tem muito conteúdo relacionado entre esses aspectos. Não dá para tratar separadamente. No Enem cai tudo junto e misturado, tudo junto e misturado. Potência, lei de Ohm, circuitos resistivos, associação de resistores, tudo junto e misturado. Mais alguns truques que eu vou mostrar para vocês. Olha aí as explicações. Na aula anterior, vimos a famosa lei de Ohm, que relaciona a resistência elétrica com a DDP e a corrente. Conforme estamos vendo aí, resistência igual a DDP dividido por corrente elétrica. E vimos também que os materiais ômicos, eles apresentam uma resistência elétrica constante e tem uma curva característica, que é o gráfico da DDP em função da corrente, como se vê uma reta passando pela origem, tá bom? Como se vê aí na imagem. Agora, vamos ver o seguinte. Essa lei de Ohm não é a única. Existem duas leis de Ohm. Por isso que é chamada de primeira lei de Ohm. Existe a segunda lei de Ohm que estamos vendo agora. Ela relaciona a resistência elétrica com a resistividade elétrica, representado por essa letra grega ρ, vezes o comprimento dividido pela área da seção reta. Então podemos entender o seguinte: quanto maior o resistor, maior vai ser a resistência elétrica, pois as cargas elétricas terão mais dificuldade para percorrer todo o resistor. Quanto maior for a área do resistor, a área da seção reta, menor vai ser a resistência elétrica. É inversamente proporcional a essa área e diretamente proporcional ao comprimento. E a resistividade guarda as características de condutor e isolante. Na tabela que estamos vendo agora, observem como é muito diferente um material condutor de um isolante. No meio da tabela nós temos os materiais semicondutores, que não são bons condutores nem bons isolantes, mas possuem uma característica muito importante, que é a condução ser condicionada a certas condições especiais. A potência elétrica trata-se da energia elétrica por unidade de tempo, joules por segundo. De modo prático, podemos usar a seguinte relação: potência igual a DDP vezes corrente elétrica. Simplesmente produto da diferença de potencial ou tensão elétrica ou voltagem pela corrente elétrica. Bem simples. Misturando com a lei de Ohm, temos relações auxiliares, que são
potência igual a V ao quadrado sobre R e potência igual a I ao quadrado vezes R, que ajudam bastante a resolver alguns exercícios, alguns problemas, algumas questões, tá? Agora vamos ver a associação de resistores. Quando você associa os resistores, tem dois tipos de associação. Em série, quando a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores e cada um tem uma DDP diferente. No circuito que estamos vendo aí na figura, tá? Quando os resistores estão associados em série, a resistência equivalente, ou seja, a resistência total desses resistores, é igual simplesmente à soma de todas as resistências, conforme estamos vendo aí. Bem simples. Quando associamos o resistor em paralelo, todos os resistores possuem a mesma DDP, a mesma diferença de potencial elétrico. Porém, cada um tem uma corrente elétrica diferente. Nesse caso, a resistência equivalente é dada pela seguinte relação geral: 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente, até o último, 1 sobre Rn, conforme estamos vendo aí. Essa fórmula, raramente precisamos usá-la como está apresentando. Primeira coisa que você tem que olhar quando vê um exercício de circuitos é se os resistores são iguais. Se você tem todos os resistores em paralelo iguais, essa fórmula complicada se reduz à seguinte relação: o valor da resistência de cada um dos resistores iguais dividido pela quantidade de resistores. Então, por exemplo, se temos 5 resistores de 10 ohms em paralelo, então eu pego o valor da resistência, 10 ohms, e divido pela quantidade, por 5. Então a resistência equivalente em paralelo vai ser 12 ohms. Outra dica importante quando você está fazendo o cálculo de resistência em paralelo é que a resistência em paralelo é sempre menor que o menor valor dos resistores. O resistor menor que tiver em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre menor que este de menor valor. Tá bom? Isso é uma característica da associação em paralelo, a resistência diminui. Quando você associa em série, a resistência aumenta, como vimos, né? A soma das resistências. Outra forma de fazer o cálculo da resistência em paralelo, quando são dois resistores em paralelo, você faz o produto dos dois resistores, tipo R1 vezes R2, dividido pela soma deles, R1 mais R2. Se você tiver 3, 4, 5 resistores em paralelo, você pode ir fazendo por etapas. Faz de 2 em 2 em paralelo, depois os resultados você coloca em paralelo um com o outro, entendeu? Dá para fazer assim, aos pouquinhos. Acho que é mais fácil do que gravar essa fórmula aí, que é um pouco complexa. É a fórmula principal. Tá bom? Então, temos também a questão dos circuitos resistivos. Vimos os conceitos básicos, lei de Ohm e tal. Mas quando você pega um circuito desse tipo aí, olha só que coisa. Para facilitar a resolução, o que você tem que fazer? Você pode usar as famosas leis de Kirchhoff. Nem todo mundo aprende isso no ensino médio. Se liga aí na dica super especial. As leis de Kirchhoff são aplicadas da seguinte forma. Você tem um ponto do circuito elétrico onde se encontram 3 ou mais linhas, ou seja, fios. Você pode usar a lei dos nós. A soma das correntes que chegam em ponto é igual à soma das correntes que dele se afastam. Então você simplesmente analisa o circuito, vê o sentido da corrente, vê as correntes que chegam, soma elas e vai ser igual ao que sai. Professor, mas ele não deu o nome das correntes. Você tem que nominar as correntes para facilitar. É só numerando em 1, e 2, e 3, e 4. Faz um desenho, porque aí você não vai se perder nesse tipo de exercício. Com a lei dos nós, você encontra uma equação para as correntes elétricas. Aí você aplica a lei das malhas. Uma malha é um trecho do circuito onde um único elétron, por exemplo, pode percorrer. Um elétron pode sair de um ponto, faz um caminho e retorna ao mesmo ponto. Todos os caminhos possíveis
no circuito formam malhas e você tem em cada malha uma equação. A soma das DDPs em uma malha é igual a zero. Algumas DDPs são positivas, outras negativas. Você tem que analisar o sentido da corrente. Em geral, as baterias associadas ao circuito têm um sentido oposto, tá? Na maioria dos casos. A não ser que sejam pilhas em oposição. Mas se tiver uma bateria só, em geral ela é fonte de energia e o sinal dela fica negativo, tá? Aí você vai vendo o sentido das correntes do seu circuito. Lembrando que você pode considerar o sentido convencional, saindo do mais e indo para o menos, ou o sentido real, saindo do menos e indo para o mais. É isso aí, gente. Valeu! Gostaram? Gostaram dos truques? Tem coisa aí que ninguém dá o bizu, não. Ninguém dá esses bizu que nem eu dei. Mastigadinho. Olha aí, olha aí. Vamos começar da questão 130 da prova amarela de 2017. Vamos ao enunciado. Se tá muito rápido, dá uma pausa, anota, tira print da tela. Vamos lá. Vamos agora resolver a questão 130, prova amarela de 2017. Então, gente, o que acontece aqui nessa questão? Quando a pessoa toma o choque elétrico, a maior resistência que irá impedir que a pessoa tome o choque elétrico tem que estar em série com a pessoa. Porque quando você coloca um resistor em paralelo, como nós vimos, a resistência será menor que o menor valor. Então não vai adiantar nada, beleza? Então, para evitar o choque elétrico, eu tenho que colocar de forma que a resistência esteja em série com o sujeito. Temos o seguinte circuito que vai evitar o choque elétrico. Aqui é a resistência interna do equipamento. Aqui é a fonte de tensão, V, e o sujeito que vai tocar eventualmente na cerca eletrificada fecha o circuito, R do ser humano. Tá bom? Tem que ser assim, porque se ele estiver em paralelo com essa resistência interna, não vai ter resistência interna que vai salvar o sujeito. A resistência vai ser sempre menor que o menor valor. Aqui sendo o menor valor, a resistência dele fica ainda menor ainda. Então não vai conseguir salvar a pessoa. A corrente elétrica, nessa situação, para evitar a morte, a corrente máxima tem que ser igual a 0,01 ampere. É o que o enunciado diz, tá bom? 0,01 ampere. A resistência equivalente, então, desse circuito, vai ser a resistência interna mais a resistência da pessoa. Beleza? Tranquilo? Agora, de posse dessas informações, é só aplicar a lei de Ohm. Eu sei também a DDP aqui da fonte, que é 10.000 volts. Tranquilo? Vamos então aplicar a lei de Ohm. A resistência equivalente é igual a V sobre I máximo, no caso. Tá bom? Simplesmente a resistência equivalente V sobre I máximo. Agora é só substituir esses valores aqui, ó, da resistência equivalente, substituir tudo, fazer a conta para achar a resistência interna.
Vamos fazer isso? Vou apagar aqui o circuito para a gente poder fazer. Então fica assim, resistência interna mais a resistência do ser humano que está ali, igual a V sobre I máximo. Vou substituir os valores. A resistência interna que eu quero obter, a do ser humano típica é 1000 ohms, a DDP aplicada 10.000 volts, a corrente máxima 0,01 ampere. Então essa resistência interna vai ser igual a essa parte aqui. Essa parte aqui vai ser 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a menos 2, fica 10 elevado a 6. Menos 1000, que é 10 elevado a 3. Como na resposta ele quer saber o valor aproximado, então 1 milhão menos 1.000, 999 mil, é praticamente 1 milhão, né? Então a resistência interna é semelhante a 10 elevado a 6, a ordem de grandeza. O que corresponde exatamente à opção C. A resistência interna em relação à do corpo humano é milhares de vezes maior. Acabou, é só isso. Bem tranquilo, né? Essa questão 130. Molezinha. Molezinha. Agora vamos para a questão 106 da prova do Enem de 2018. Vamos lá. Olha o enunciado aí. Agora vamos para a questão 106, prova amarela de 2018. Quando temos essa chave liga-desliga, quando a chave está fechada, o circuito é acionado. Quando a chave está aberta, o circuito está aberto. Então, considerando que a chave A está fechada e a chave B está aberta, eu vou redesenhar o circuito que está aparecendo no enunciado, tá? De acordo com essas condições aí. Vou refazer o desenho. Então, tá aqui o circuito desenhado. Reparem, a chave B aberta não tem conexão entre esses pontos. Então é assim, aberta. A A foi fechada, então conectou aqui. Então, nesse circuito, que vale é esse circuito aqui, ó. Vou mostrar, ó. Ó, partiu a corrente elétrica, pode vir por aqui, pode passar por aqui. Então, é esse circuito que vale. Esse ponto, esse resistor que está nessa parte aqui, que está desligado, não conta. A corrente não vai passar por aqui, não está fechando o circuito. Não tem potencial, uma diferença de potencial nesse resistor. Ele só está único potencial de um lado e zero do outro. Não tem corrente passando aqui. Porque ele está solto, porque a chave D está desligada. Então, a gente pode até apagar ele, ó. O circuito efetivamente é apenas esse, tá? E ele quer saber a resistência equivalente. Todos os resistores são iguais. Então, aqui tem uma associação em paralelo em série com 4 kΩ. Então, em paralelo, quando são dois resistores iguais, nós vimos a fórmula, é só dividir pela quantidade, ou seja, 2. Então, a resistência equivalente nesse circuito vai ser igual a 4 kΩ dividido por 2, que é essa associação aqui em paralelo, tá? Mais o que está em série, que é 4 kΩ. Então,
4 dividido por 2 dá 2 kΩ. Mais 4, resposta final, 6 kΩ. Resistência equivalente igual a 6 kΩ. E qual a opção correta nesse caso, que corresponde a 6 kΩ? É a letra C, certinho aí com gabarito. Vai dizer que é difícil? Você não consegue fazer isso? Claro que consegue! Ora, ora! Gostaram? Isso aí! Agora vamos para a questão 109 da prova do Enem do mesmo ano, 2018. Prova amarela também. Vamos lá! Agora vamos para a questão 109 também da prova amarela do Enem de 2018. Aqui, ó, 2018. Vamos lá. É sério essa questão? É sério? Peraí. Ele dá a DDP do peixe. Peraí, não é possível. A DDP do peixe. 600 volts. 600 volts. Ele dá a corrente elétrica do peixe, que é 2 amperes. E pede para dizer qual dos equipamentos na tabela que ele fornece tem a potência mais próxima da potência do peixe. Então vamos calcular. Potência V vezes I. 600 vezes 2 igual 1.200 watts. Qual que é 1.200 watts? A letra D. Letra D. Churrasqueira elétrica. É isso. É muito fácil, gente. Potência V vezes I, 600 vezes 2, você faz, ó, de cabeça. Eu tô chocado, é só isso? Caraca, muito fácil. Fala que não. Fala que não. É muito fácil. Agora, vamos para a questão 111 da prova amarela do Enem de 2017. Vamos lá! Agora vamos à prova amarela de 2017, questão 111. Vamos lá. Então, gente, eu coloquei aqui o circuito da questão. Nossa, professor, que circuito sinistro. Essa daí eu chuto. Não precisa, meu jovem, não precisa. Não é tão difícil assim. Tem que ter atenção. Então, vamos lá. O que ele quer saber? Ele diz o seguinte. Esse aqui é o fusível. Esse fusível, ele suporta uma corrente máxima de 0,5 ampere, ou seja, 500 miliampere. Beleza? Então ele tem uma corrente máxima de 500 miliamperes. Se a corrente ultrapassar 500 miliamperes, ele se rompe, é um fusível de proteção do circuito. Então ele pergunta qual deve ser a DDP máxima aplicada para que o fusível não se rompa.
qual é a DDP máxima aplicada para que o fusível não se rompa? Então, você tem que calcular a DDP. E você precisa da informação da corrente. Corrente, você vai usar a corrente aqui, essa corrente de 0,5 ampere ou 500 miliamperes. Então, basicamente, gente, o que você precisa? Pelas leis de Kirchhoff, que eu mostrei para vocês, tem a lei dos nós e a lei das malhas. Vamos analisar devagarinho? Vamos analisar. Vamos então analisar primeiramente o seguinte: é importante essa parte do circuito aqui que está formando malhas com a DDP. Malha é um caminho percorrido pelo elétron, pela corrente elétrica. Então você vê, esse braço aqui é importante, esse aqui é importante. Eu vou nomear as correntes elétricas para facilitar, tá? Vou nomear as correntes elétricas no sentido de facilitar. Essa corrente aqui eu vou chamar de I. A corrente que passa pelo fusível, que você sabe o valor, eu vou chamar de IM, lembrando que é a corrente máxima que passa por aqui. IM, ela passa nessa parte do circuito. E a partir daí eu vou numerando. I1, essa que vem para cá, I2. Chegou aqui, se subdividiu, ó. I3 e para cá I4. Junta I máximo com I1, sai aqui I5. I5, beleza? Beleza. Então você pode dizer o seguinte: nesse nó aqui, nesse ponto aqui, que sai I5, chega IM e I1. Então a primeira equação que eu vou usar é I1 mais IM igual a I5. Beleza? Equação importante. 3 variáveis aí. Agora, vamos olhar o seguinte. Ó. Esse miolo aqui é relevante, porque só tem essas duas correntes. Tem a I máximo que é relevante no problema. Tem esse I1. Essa malha aqui, ó, constituída desse ponto aqui, anda aqui, só tem esses dois. Isso implica que 120, a DDP 120 ohms vezes I máximo, é uma DDP, menos, estou rodando no sentido horário, aqui está anti-horário, 60 vezes I1, igual a zero. Essa equação vai ser útil. E a terceira equação, que pega o U. Eu vou fazer a equação que pega o U, passando por onde? Passando pelo I máximo, tá bom? Passando por aqui, tá bom? Vou pegar a equação, vou tentar fazer aqui de forma que fique claro. Ó, seguindo esse trajeto aqui, botar a linha pontilhada aqui, ó. Olha o caminho que eu estou indicando aqui para a lei das malhas. Beleza? Formou um caminho aqui, ó. Passando pelo fusível, vindo por aqui e fechando o circuito aqui, passando pelo U. Tem que ter pelo menos uma malha passando pelo U, tá bom? Então eu vou ter a seguinte equação. Eu vou arrumar mais um espaço aqui, ó. DDP. Começar daqui.
120 vezes I máximo, esse aqui positivo. Desceu aqui, o fusível não tem DDP, ele não tem resistência desprezível. Passa por esse aqui, o I5, mesmo sentido, mais 40 vezes I5, roda aqui, a única mais que ele passa é a DDPU, vou chamar menos U, porque ela é uma pilha, ela está no sentido oposto, ela está fornecendo energia para o sistema. Tá bom? Então, bastam essas 3 equações, tá bom? Beleza? Eu vou apagar esse circuito, que ficou uma obra de arte, ó, vocês estão vendo aqui, para a gente poder resolver as 3 equações do sistema, tá? Então, peguei aquelas 3 equações e coloquei aqui. Agora é questão de resolver essas equações. O I máximo você tem. As resistências eu já coloquei aqui, 120 ohms, 60 ohms, 40 ohms. Então, temos o seguinte, ó. O I5 é I1 mais I máximo. Vou substituir aqui. Então, fica U igual a 120 I máximo mais 40 vezes I1 mais I máximo. I1 mais I máximo, que é o I5. Substituir aqui. Agora eu tenho essa outra equação aqui, que diz que 120 I máximo igual a 60 I1. Como eu quero sumir com o I1 aqui, eu vou passar o 60 para baixo. Então fica 120 dividido por 60 I máximo igual a I1. 120 dividido por 60 dá 2. Então, I1 igual a 2 I máximo. Substituo aqui. Beleza? Pegou essa parte aqui? Vou substituir aqui e apagar, tá? Então, I1 é 2 I máximo. Pegou? Vou apagar aqui. Apagando. Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo. O U, então, vai ser igual a... Somando esses dois aqui. 120 I máximo mais 40 vezes 3 I máximo. 2 I máximo mais 1 I máximo igual a 3. 3 vezes 40, 120. Então, U igual a 120 I máximo mais 120 I máximo. Então, U igual a 240 I máximo, que é 0,5 ampere. Então, o meu U tem que ser 120 volts. Essa é a resposta. Ó. Opção D. Batendo certinho com o gabarito. De novo. É só ter atenção. Só ter atenção. Muito tranquilo, né? Pô, agora, com essas aulas aqui, vocês estão vendo que tá molezinha. Acabou o mistério. Acabou a complicação. Tá tudo fácil e mastigadinho. Essa foi a última questão de hoje. Já acabou. Fique conosco, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que vai vir mais vídeos, mais aulas. A gente está no ritmo acelerado, terminando todas as aulas. Um tempo antes do Enem, para todo mundo estudar bastante, estudar, para tirar uma boa nota e se dar bem no Enem. Assista esses vídeos aqui, ó, dá essa forcinha aqui pra gente. E tchau, é o que tínhamos por hoje. Até a próxima, valeu!